É isso aí, PDC está no ar. Nós estamos de volta depois aí de um sabático praticamente, né? Um tempo aí sem gravações, nós estamos no ar, estamos de volta. Avisa toda a tua galera, manda para os teus contatos aí, compartilha, porque a gente tá de volta. Eu já de cara aqui peço para você que acompanhava aí os episódios e foi abençoado por Deus com essas conversas aqui que nós sempre tivemos, conversas que a gente procura abençoar a tua vida, falar com pessoas inteligentes, assuntos interessantes e que vão trazer para você uma mudança real aí na tua vida diária. Então compartilha aí, manda esse link aí para toda a galera, para os teus contatos. Comenta também assuntos, o que você está achando, o que está faltando aí, que assunto que a gente tem que abordar aqui. Coloca aí nos comentários e não esqueça de deixar o teu famoso joinha, o teu like. Aqui comigo hoje, então, a minha querida esposa. Voltamos, o PDC está no ar. É isso aí. O que tu tem a me dizer sobre isso? Que alegria! É uma baita oportunidade, né? É legal gravar, é legal estar aqui, é legal a interação. Estúdio novo. Pois é, tudo novo, tudo refeito para darmos o melhor nesse programa, né? Nesse podcast que visa edificar a tua fé, que visa te aproximar de Cristo e que visa trazer assuntos do dia a dia, né? De todo mundo. Assuntos edificantes do dia a dia, do cristão. E também para o não cristão, para se tornar um cristão. É isso aí. É isso aí. Então, PDC está no ar. Comenta aí, coloca aí para a galera. Você está feliz que a gente está de volta? Manda para os teus amigos e contatos assuntos importantes e interessantes aí da nossa vida diária. Beleza, gente? Tem uma pesquisa aqui, a gente estava esses dias até comentando, falando sobre isso, né? Do guiame.com. A maioria dos jovens desigrejados no Brasil... a maioria dos desigrejados no Brasil, né? São jovens de 16 a 34 anos. Então, a maioria dos desigrejados são jovens entre 16 e 34 anos, diz pesquisa. Eu achei interessante isso, né? Primeiro, esse assunto dos desigrejados é uma coisa tão engraçada para quem já está há muitos anos na fé. Eu que já estou aí quase 30 anos na fé. Essa história dos desigrejados, porque... Quem lê a Bíblia, né, amor, é muito estranho esse termo desigrejados. Eu vejo, por exemplo, o modus operandi dos discípulos, né? O próprio apóstolo Paulo, ele ia de cidade em cidade, ele reunia irmãos, ele pregava o evangelho, ganhava esses irmãos, via irmãos ali que eram capacitados e desses irmãos... levantava lideranças, um presbitério. Reunia eles. Ia para a próxima cidade e começava tudo de novo, né? Tanto é que ele faz a primeira viagem missionária, depois a segunda ele volta visitando, então, essas igrejas, né? Esse era o modus operandi dos apóstolos. Eles iam em cidades e fundavam igrejas, né? Então, quando a gente ouve esse termo desigrejados, é uma coisa tão esquisita, tão estranha, né? Muito estranho. Se nós somos o corpo de Cristo, né? Um corpo, ele não tem como funcionar com apenas um membro. Uhum. Ele precisa dessa totalidade, dessa junção de pessoas, né? É algo que não é bíblico, né? Eu acho que já é um bom fundamento para a conversa. O que não é bíblico não nos serve. Então, pense sobre isso, né? Como ser o corpo de Cristo sendo isolado, sendo sozinho. E o corpo, a igreja, ela tem essa proposta, né, de um edificar o outro, de um tratar o outro, de um fortalecer o outro, essa mutualidade, né, que é tão presente no corpo de Cristo. Então, não há como ser crente e não pertencer a uma igreja. Há como? Claro que há. Mas não é a vontade do Senhor para nós. Mas não é também não é bíblico, algo completo, né? Você está perdendo uma parte do processo que ela é importante, a comunidade dos crentes, né? A comunidade dos cristãos vivendo juntos, né? Então, eu não consigo entender esse tipo de ideia que se tem. Até alguém comentou isso, né? Eu quero Cristo, mas eu não quero a igreja. É como andar com uma cabeça cortada, ensanguentada, né? Eu ando só com a cabeça, eu não quero o corpo, né? Se a igreja ela é o corpo de Cristo, ela é Cristo, ela é uma das manifestações de Cristo, nós somos o corpo místico de Cristo, né? Então, e Efésios vai dizer ali que é pela igreja que Jesus fala, se move, preenche todas as coisas, né? Então, é muito estranho essa coisa do desigrejado. Eu acho que
E aí entra a questão dos jovens, né? Que a maioria são jovens, de 16 a 34 anos. E aí o jovem ele tem que perceber, acordar, assim, para não deixar que essas ideologias do mundo, essa coisa do mundo, entre, né, dentro da igreja. Eu acho que parte um pouco também do fundamento, né? O que é o fundamento da pessoa que está indo à igreja, né? Eu vou na igreja, eu não gostei do A, do B, do como o pastor fala, do como da música, da cor, do isso, daquilo. Hoje a gente está dando muito valor para a questão estética, né? E acaba que o fundamento fica de lado. E as pessoas, eu não gostei de achar um lugar que seja melhor para mim. E assumir essa totalidade do evangelho é super importante para os crentes, né? Para todos nós. Lembrando daquele texto que fala, né? Que logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Então eu assumo esse Cristo que vive em mim e todos os preceitos dele. Sem distinção, né? Tipo, isso eu quero, isso eu não quero. Não tem como. Se Cristo vive em mim, eu preciso assumir essa forma de Cristo viver. E Cristo vivia em função dos outros, vivia unido aos seus 12 por cidades que ele passava. Então, a gente precisa assumir todos os preceitos do reino. E um deles é a igreja. É andar em unidade, é fazer parte de um corpo, é ter um pastor, é ter um líder, é ter alguém que vai te mentorear, é andar em comunhão, é ser tratado, ser trabalhado, ser corrigido às vezes. Então, faz parte. Não há como dividir se eu quero e se eu não quero. Nós precisamos assumir essa totalidade de Cristo, dos fundamentos do reino e criar essas raízes, né? Por que a gente vê esses movimentos crescer? Na minha visão também porque eu vivo um evangelho superficial. Eu vivo uma parte dele. Isso eu quero, isso eu não quero. Não, eu preciso assumir tudo, me jogar em tudo, aprofundar as minhas raízes, crescer em conhecer Cristo, em assumir esse relacionamento, em assumir essa identidade de cristão. Sim. É importante. Eu penso que há um fundamento apologético. E o que é apologético? É de defesa da fé, falta a base, né? Quando a pessoa diz que é um desigrejado e abandona o congregar, é porque faltou base. Onde que está a nossa base? No que a gente acredita, afinal, né? Até porque, por exemplo, entra isso assim, eu fui numa igreja, eu não gostei do jeito que eles fazem o culto, eu não gostei do jeito daquilo, eu quero achar uma coisa mais à minha cara e não sei o quê. Tudo bem, tem uma questão de afinidade, não há problema, até certo ponto. Mas a gente também tem que parar para pensar um pouquinho que daqui a pouco a gente está tentando simplesmente responder aos nossos anseios humanos, né? Então, tipo assim, tem que ser a música que eu gosto, tem que ser do jeito que eu gosto. Do meu jeito, Do meu jeito. Óbvio, volto a dizer, tem uma questão de afinidade, né? Por exemplo, tu vai uma igreja muito assim, de pessoas muito mais velhas que você. Tu vai te sentir um pouco... Peixe fora d'água. Peixe fora d'água, porque realmente as pessoas vão estar... Ok, isso a gente entende, mas a gente também tem que ter um cuidado com a essência da coisa, porque daqui a pouco a gente está criticando tudo. Nada é bom, nada tá certo, tudo tem problema. E a gente não percebe que a gente também tem problemas e que, acima de tudo, a gente tem que passar por cima de muitos problemas para viver o evangelho, né? Então, por exemplo, Jesus reuniu 12 discípulos que eram problemáticos, pessoas que tinham seus desafios, seus problemas. Diferentes, muito diferentes. Diferentes, uns dos outros, um grupo heterogêneo, né? E mesmo assim, ele andou com eles, ele fez eles andarem até as conversas, né? Quem é o maior? O que vocês falavam no caminho? Jesus pergunta, né? Sobre quem é o maior. Aí ele chama eles, maior é quem serve. Ele ensina, ele não desiste deles, né? E a história mostra que eles aprenderam de alguma forma a andar junto. Paulo chega a dizer que corrigiu Pedro na frente de todos. E Pedro fala bem de Paulo. Eu acho isso interessante. Então, ou seja, Pedro... mesmo sendo corrigido na frente de todo mundo por Paulo, ele conseguiu andar junto, que né? Agora, tu falando isso, me veio assim, um dos fundamentos para a gente fazer parte de uma igreja, uma das coisas que vai te fazer viver bem na igreja é a humildade. Jesus era manso e humilde de coração, né? E se tu for parar para pensar, para te fazer parte de uma igreja, e eu não estou dizendo porque tem uma grande diferença entre vir a uma igreja e fazer parte de uma igreja. Isso é importante também a gente lembrar. Fazer parte da igreja, que é a vontade do Senhor, é você entender esse chamado que sim, você é a igreja, composta de várias pessoas, mas você é a igreja. E fazer parte da igreja precisa desse coração humilde. E hoje em dia, talvez esse índice é tão alto nessa faixa etária, porque tem uma galera que dá curso, que acha que sabe tudo, que está pronta por causa desse novo modelo da internet. Né? E aí eles se sentem o quê? Eu me sinto superior. Eu já sei fazer.
eu já sei conduzir, do meu jeito é melhor. Eu faria tal jeito. Ah, esse pastor não sabe nada, esse pastor nem faculdade tem, esse pastor nem isso tem, esse pastor nem aquilo tem. E aí você se torna orgulhoso. E por causa do orgulho, você não consegue andar com as outras pessoas. Então, uma das causas que eu identifico que também nos impede de pertencer à igreja é o orgulho. É essa coisa de, né, me sinto superior, do meu jeito é melhor. Fora essa coisa de querer me agradar, né? Eu vou na igreja porque eu quero me satisfazer, porque eu quero ouvir tal palavra, porque eu quero ouvir tal canção, porque eu quero que o culto funcione desse jeito, daquele jeito, que as pessoas sentem desse jeito, façam daquele jeito. Não tem nada a ver com a gente. Tem tudo a ver com ele, de novo, fundamento, né? Então, eu percebo essas temáticas, assim, centrais nesse assunto, né? Isso é importante, até porque daqui a pouco, como pastores, a gente está escravo de um sistema. É que nem rede social, né? O que a gente percebe na rede social, quem trabalha com isso, que para tudo dar certo, até hoje tem uma polêmica aí das eleições de São Paulo, porque tem um candidato que sabe usar... O algoritmo. Ele disse isso. Eu tô falando porque ele falou isso. Ele disse que ele foi num primeiro debate lá e tal, e dele, não, vou falar só o que eu acredito, direitinho e tal. Daí o que aconteceu? Não deu like, não deu curtida, não deu corte. Disse, quer saber? Aí ele pegou e começou, agora eu vou falar o que todo mundo quer ouvir. Vou lacrar. Então ele chega e ele faz coisas que ele sabe que vão dar corte e tá funcionando. Tipo dá assim, like, né? Tá funcionando. Só que qual que é a questão? A impressão que dá é que tu te vende pro sistema, né? Tu deixa de ser te corrompe. Tu deixa de ser quem tu é e tu passa a ser um personagem que funciona dentro do sistema. E qual que é a minha preocupação? É que daqui a pouco, como igreja, a gente tem que estar se vendendo para um sistema para agradar o fulano, beltrano, ciclano, a geração, isso, aquilo. E, de novo, óbvio, a gente entende, por exemplo, para trabalhar com jovens, pessoas mais jovens, óbvio que a gente pode dar uma melhorada na roupagem, né? A gente pode dar uma melhorada na música, etc. Claro que sim, mas dentro daquilo, dentro de um limite daquilo que é aceitável em todos, né? Aquilo que eu consigo fazer, por exemplo, que eu não vou espantar o mais velho, mas que eu consigo colocar algo para uma convivência de gerações... Show, né? Que eu consigo fazer conversar isso. Agora, se eu ficar tentando agradar todo mundo, daqui a pouco eu tô me vendendo para um sistema e eu já não tô mais na essência do que é o evangelho. E essa, para mim, é a chamada de atenção, é o ponto, né? Os jovens hoje, eles precisam aprofundar na essência do evangelho. Depois a gente vê que roupa que a gente vai usar, que cor que a parede vai ter. Depois que a gente vê as outras coisas. Agora, o principal é Cristo, o Evangelho, né? Por exemplo, tem um cantor aí conhecido, o Rodolfo, né? Que, um cara do rock, um cara tatuadão, não sei o que e tal. Tem todo um estilo, mas ele se converteu com as irmãs do coque. Eu acho isso uma coisa interessante. Porque o que ele pegou primeiro? Ele pegou a essência, né? Ele não estava tão preocupado ali com a estética, com a coisa toda. Depois, com o tempo, ele foi vendo que é possível, né? Pô, eu posso continuar curtindo surf lá, surfando, posso ter minhas tatuagens, aquilo, aquilo outro, mas, ao mesmo tempo, o principal já foi colocado, que é a conversão, o arrependimento, né? Ali o novo nascimento, a transformação. Porque daqui a pouco a gente tem jovens que estão procurando lugares para pertencer, mas não pertencem a Cristo, né? Então, assim, por que essa ideia do desigrejado? Será que a gente entendeu? Porque quando a gente lê o escritor aos Hebreus, ele vai dizer, não deixemos de congregar como alguns fazem e dizem e tal. Então, a minha questão, o meu ponto aqui é uma questão apologética, de defesa da fé hoje, né? Nós precisamos ter bases. A gente se converteu para a igreja ou a gente se converteu para Cristo? Eu acho interessante quando eu falo para as pessoas, tem que batizar de novo. Eu digo, depende, né? Quando vem de outro lugar. Tu te batizou na igreja, tu te batizou no nome do bispo, Sim. Tu te batizou no nome do padre, do pastor, ou tu te batizou em Cristo? Tu entendeu o que é o batismo? Isso é um assunto até meio polêmico, mas é uma questão importante. Você tem que batizar em Jesus, né? Então eu entendo assim que tem toda essa questão e volta de a essência base. de tudo, né? A essência de tudo é Cristo. Nós só congregamos por causa de Cristo. Nós só mudamos o nosso estilo de vida por causa de Cristo. Nós só
pertencemos a algo, servimos a algo por causa de Cristo. Então, é importante esse primeiro passo de todo crente, né? Antes de colocar fundamento, você precisa nascer de novo. Se você não nascer de novo, nada faz sentido, tudo é em vão, né? Então, pare e perceba, né? Eu tive um encontro real com Jesus, porque se essas coisas se tornam prioridades, por exemplo, eu deixei de congregar, não deixei essa igreja isso, essa igreja aquilo, eu acho que vale a pergunta, sabe? Vale a reflexão. Eu nasci de novo, eu tive um encontro com Jesus, eu estou buscando conhecê-lo cada dia mais, eu tenho um alicerce. Porque senão, de novo, é perda de tempo, né? E tudo vai ser problema. Se você não nasceu de novo, tudo é um problema. Tudo vai ter problema, as pessoas vão ter problemas, você não vai se sentir satisfeito em lugar nenhum, as pessoas vão ter defeitos, isso, aquilo. De novo, novo nascimento. É um fundamento super importante. Eu estou buscando conhecer o Senhor, aprofundar, desenvolver a minha salvação. Acho que é outro assunto super importante, né? Eu estou buscando de novo, ou eu vou à igreja apenas uma vez por semana e ali é o meu encontro com Jesus e o resto eu toco a minha vida de qualquer jeito. Aí entra os desigrejados. Não querendo julgar, já julgando, mas me parece que grande parcela é isso. Crente que teve um encontro com Jesus, que busca desenvolver a sua salvação, que está dentro do processo, não consegue entender essa ideia, não consegue admitir na sua vida essa ideia de quero Cristo, mas não quero a igreja. E o Senhor Jesus disse a Pedro, né? Ele veio edificar a sua igreja, né? Então, ele não veio edificar pessoas sozinhas. Eu acho que isso é um ponto interessante, né? Ele veio edificar o corpo, a igreja, essa junção dos membros que tornam a igreja. Sim, nós somos a igreja, mas reunidos somos o corpo de Cristo. Corpo né? místico de Cristo. E não só isso, essa questão, o Senhor Jesus disse, eu vim edificar a igreja, e aí tu pega os discípulos, como é que eles viviam no primeiro século? Viviam em comunidade. A gente olha, por exemplo, ali Atos 1 e Atos 2, estavam reunidos no cenáculo em torno de 120 irmãos e tal, buscando. Então, é assim que eles viviam. Aí segue a sequência de Atos. Eles se reuniam no pórtico de Salomão e daqui a pouco eram 3 mil, quase 3 mil pessoas e não sei o quê, iam de cidade em cidade. Então, isso sempre fez parte da igreja. Então, essa ideia de desigrejados, né, a gente tem que ter um cuidado, né, porque são, às vezes, ensinos de demônios, às vezes, ensinos que vão penetrando como heresias, são velhas heresias, porque nenhuma dessas heresias é nova. Todas elas são antigas heresias que só tomam uma roupagenzinha nova. Tu mas sabe são que eu coisas lembrei já... agora de uma fala que eu tive no domingo com uma pessoa aqui na igreja e eu achei bem interessante. Ela disse assim, por muito tempo eu me iludi com um evangelho que não era verdadeiro. Ela falava, né? Ela disse, eu buscava um evangelho que me agradasse, um evangelho que não falasse das raízes profundas dos meus problemas. E ali eu percebi quanto tempo eu perdi. Aí eu disse para ela, me cita alguns exemplos, né? Até porque eu queria fazer ela refletir naquilo que ela estava falando. E aí ela disse assim, por muito tempo eu escondi o meu orgulho, o meu ego, as minhas coisas E eu ia buscar ajuda sobre aquilo e a pessoa dizia, mas não te preocupa, Cristo vai te transformar. Mas não havia um confronto. E naquela fala com ela eu pude confrontar algumas coisas, né? E ela disse, foi um choque de realidade quando tu fez isso. Mas aquilo fez com que eu aprofundasse e mudasse. Ela disse, eu buscava a transformação, mas porque eu não tinha um confronto, porque a luz não chegava... e eu não me permitia ver, eu nunca era curada, eu nunca avançava. Ela dizia, né? Eu ficava mudando de emprego, e aí eu buscava ajuda sobre aquilo, a pessoa dizia, não te preocupa, Cristo vai te transformar. Cristo. Até que um dia, eu lembro que eu tive uma conversa dura com ela, eu falei para ela, olha, isso é orgulho, vai lá, te sujeita, vai lá, pede perdão. E ela disse, a partir daquele dia, entendi. Então, tu volta à essência da gente aprofundar, da gente entender, não, eu preciso ser confrontado. E a igreja faz isso, o corpo de Cristo faz isso. Eu acho que a gente podia falar um pouquinho, né, dos benefícios da igreja. Na tua vida, o que tu percebe, assim, de maiores benefícios do corpo de Cristo, de viver essa unidade? Tem números, né? Eu começo lá até por questões bem naturais. Quando a gente olha para o jovem, assim... Logo no início, eu comecei a servir, eu já era adolescente ainda, 14 anos, por aí.
Então, às vezes tu é tímido, tu não sabe nem se falar muito no público e tal. Aí tu faz teatro na igreja, né? Aí Já foi Jesus. Aí tu reúne com os amigos, aí tu faz um monte de coisa. Quando eu cheguei na hora do mercado de trabalho, que tu tem que entrar naquelas entrevistas de emprego, o que eu percebi? Os outros guris da minha idade estavam tudo acanhadinho, não sabiam falar. E daí tu já é meio cara de pau, porque tu tá fazendo teatro, tu tá não sei o quê. Eu percebi uma coisa, a igreja me ajudou a desenvolver, inclusive, em questões da vida diária. Não foi nem só nas questões espirituais. Um outro exemplo disso é a proatividade. Porque quando tu pertence a uma igreja, quando tu serve, tu entende o seguinte: eu faço parte disso aqui. Então, isso aqui, eu preciso servir a isso aqui. Então, hoje eu não estou escalada, por exemplo. Não vou servir em nenhuma área. Mas tu viu uma cadeira fora do lugar, tu vai lá e faz. Tu viu um banheiro precisando de alguma coisa, tu vai lá e faz. Essa proatividade a igreja nos ensina também, né? Sem dúvida. E aí tu leva isso para as outras coisas, para outras áreas. Tá lá no teu trabalho, tu já não aceita mais alguém, um colega teu que deixa uma coisa fora do lugar, tu já chama atenção, e aí, sim, né? E tu vai lá, tu faz, tu muda e tal. Então, desenvolve na área natural da nossa vida diária, desenvolve nas questões emocionais, porque é o relacionamento, são as amizades, daqui a pouco até um futuro namoro e casamento, né? Então, assim, isso desenvolve as tuas questões afetivas, nas amizades, né? No relacionamento. Te ensina a lidar com as pessoas, né? Lidar, a tratar exato. dificuldades, às vezes ter que sentar e ter uma conversa mais dura, às vezes sentar e dizer não gostei disso, não gostei daquilo, te faz... confrontos, né? Exato, que são importantes. Eu lembro que lá onde eu trabalhei numa imobiliária bem novo, e eu fiz um curso lá de, administração de conflitos, né? Então, assim, tu vê... Há essa preocupação no mercado de trabalho porque a gente vai ter conflitos com as pessoas. Às vezes a pessoa faz um trabalho ruim, por exemplo. Eu vou ter que confrontar. Vou aceitar um trabalho ruim, né? Tem que fazer uma planilha, tem que fazer um projeto arquitetônico, tem que fazer e ficou ruim o projeto. Aí eu vou dizer, não posso chamar atenção, né? Porque daí tu vai fazer uma coisa ruim, vai desabar o prédio lá. Tu nunca vai poder ser um gestor. Se tu não aprender, tu vai ter que aprender a confrontar e dizer, irmão, olha só, legal tudo, mas tem que melhorar, tem que fazer assim, tem que fazer assado. Então, saber fazer isso, e hoje a gente está numa geração que tem essa dificuldade de ouvir não, de ouvir, precisa melhorar, precisa corrigir, né, e tal. Isso vai ferir as emoções, vai gerar um trauma. A gente ouve isso hoje, né? Por exemplo, tá? Eu sinceramente, é uma opinião minha, tá? Tava vendo agora a última Copa, né? Aí tu vê os jogadores, eles choram, cara. O tempo todo chorando, chorando, chorando. Tudo bem tu ter emoções e tal, mas eu acho que o homem, por exemplo, ele tá mais muito enfraquecido nas suas emoções, eu acho. Eu vi um líder, um cara que é reconhecido já como um dos maiores jogadores do mundo, tem bola de ouro, tudo. Em um determinado momento, ele começa a chorar, e ele era o mais velho, entende? Aí eu fico me perguntando, os mais novos estavam tentando dar força para ele, mas espera aí, ele é o grande jogador, ele é o cara mais velho, ele é quem devia dar exemplo para os jovens que quando ele errou, quando deu o problema, levanta a cabeça, pô, errei, mas vamos lá, entende? Dá força para os outros. Então a gente percebe que hoje em dia há uma mudança dos fundamentos, né? E a gente não pode esquecer que existe um inimigo por trás que sopra isso, que incentiva isso. Transformar o homem em alguma coisa que ele não deveria ser biblicamente, né? Então, assim, esses valores vão mudando. E a igreja nos ajuda a realinhar. Então, quando tu tá nesse lugar, espiritualmente também, você é realinhado, né? Então, na Bíblia, você vai ver em diversos momentos os homens de Deus sendo corrigidos. Né? Por exemplo, Davi, ele comete o erro, ele era o rei. Né? O rei, ele tinha lá uma certa constituição, mas ele basicamente podia quase tudo. E quando ele erra, o profeta vai lá, né? Usa uma história sabiamente, né? Chama a atenção dele, assim, dando um tapa de luva, né? De pelica, como a gente diz. Ele chama a atenção dele, mas o Senhor apertou ele. O Senhor, ele teve consequências, né? Moisés, em um momento quando ele erra, teve consequências. O Senhor sempre chamou a atenção. Sansão, quando errou, teve consequência. Então, o Senhor sempre chamou a atenção. Imagina, Pedro vai chamar a atenção de Jesus. Jesus diz para ele, arreda de mim, Satanás. Né? Chamou Pedro de diabo, né? Então, Pedro... Imagina se daqui a pouco alguém
mais sensível, né? O que ele ia dizer? Jesus me chamou de diabo, nunca mais vou voltar, entende? Criou um trauma. Entende? Então, tipo assim, não, mas eles estavam entendendo esse processo importante. Óbvio, a gente não tá aqui dizendo que alguém tem que ser grosseiro. A gente não tá aqui falando que o pastor é dono de alguém, ou autoritário. Né? Ninguém tem que fazer isso, óbvio. Mas a gente também tem que criar casca, né? E aí, quando é corrigido, não ficar botando o problema nos outros, mas assumir os seus erros, reconhecer. A melhor coisa que tem é isso, reconhecer o seu erro, refletir no seu erro, reconhecer, buscar mudança, né? Tentar entender os outros. Isso eu acho muito importante, o convívio de gerações, isso eu acho muito importante, né? Os jovens têm que aprender a conviver com os mais velhos e os mais velhos com os mais jovens também. Um respeitando do outro, um né? respeitando o outro. O mais velho precisa do vigor do jovem. O mais jovem precisa da visão, e da experiência do mais velho, né? Então, é importante. Voltando só a essa questão das emoções, porque eu acho importante a gente voltar a falar um pouquinho mais sobre isso. Como a igreja nos trata também nesse sentido de aprender a amar, a não ser egoísta. Muitas vezes o desigrejado tem aquela visão egoísta, né? O que Provérbios fala, né? Que aquele que anda sozinho, ele só pensa nos seus próprios interesses. 18 de Provérbios, né? Exato. E às vezes a gente é tão egoísta. E insurge-se contra a verdadeira sabedoria. O texto profundo, diz, né? Anda sozinho e vai contra, se levanta contra a verdadeira sabedoria. Isso é algo importante. A igreja... E aí tem a questão espiritual também. Tem a emocional, que nem tu está dizendo, que ela é super importante. E hoje, eu acho que foi um erro também da igreja por um tempo, quando se dizia assim, o exercício físico para pouco se aproveita, né? Mas a devoção, a piedade para tudo é proveitosa. É um texto bíblico, Paulo falando a Timóteo, sem dúvida, só que Paulo não diz que o exercício físico não se aproveita para nada. Ele diz, pouco se aproveita diante da piedade. A piedade é muito mais proveitosa, porque além das coisas da vida daqui, é também para a eternidade, para as coisas espirituais. Mas ele não disse que é totalmente sem proveito, ou seja, tem um proveito, tanto é que hoje, pela ciência, é comprovado. Por exemplo, se você faz exercício físico, isso melhora, inclusive, as tuas emoções. Se fala que quem tem TDAH, por exemplo, deveria fazer musculação e outras coisas. Então, significa... A própria depressão, né? Exato. O exercício físico melhora muito. Áreas do cérebro comprovadas, né? Significa que nós somos seres tridimensionais, a gente tem que cuidar também das nossas emoções. A gente tem que cuidar do espiritual, a gente tem que cuidar do emocional e a gente tem que cuidar da nossa saúde física, do corpo. Porque também tem aquele ditado, né? O crente não bebe, mas come. É pecado, tão pecado quanto, né? Por quê? Porque a gente tem que cuidar do corpo, é o templo do espírito, a gente tem que cuidar da saúde, a gente tem que voltar a olhar para isso. E quando você cuida do corpo, você está cuidando já das emoções também, porque você vai ter uma autoestima melhor, você está praticando atividade física, isso libera endorfina, você vai ter aquela sensação de bem-estar, de alegria, uma série de coisas. Então você já está cuidando também das suas emoções, teu dia já vai ser diferente, você vai ir para um dia um pouco mais alegre, melhor, etc. Vai produzir melhor. Começa a mudar tudo, é um círculo virtuoso. Então, nós precisamos cuidar disso. Quando Elias estava passando um momento de grande aflição, um burnout, assim, ele estava numa estafa emocional tremenda, né? E até quando a gente lê ali a história dos profetas de Baal e depois ele fugindo de Jezabel, até alguns pastores falam, né? Tu vê, Elias fugiu de uma mulher, não sei o quê. Mas quando você olha o contexto, você percebe que, se não me engano, alguns estudiosos dizem que ali era um intervalo de 5 anos. Durante 5 anos, Elias lutou praticamente sozinho. Realmente, os outros profetas estavam meio escondidos, né? Ele era o único que estava dando cara a tapa. Então, assim, durante 5 anos ele lutou, ele foi firme, ele bateu de frente. O que aconteceu depois desses 5 anos? Houve uma estafa. Ele chegou num burnout, cara. Ele estava extremamente cansado, extenuado de tudo já. E ele diz isso pro Senhor, eu estou sozinho, entre aspas, né? E aí o Senhor diz, não, tem outros e tal. Só que onde é que estavam os outros, né? Eles estavam fiéis a Deus, mas estavam escondidos, não estavam que nem ele. E o que aconteceu? Durante 5 anos ele lutou ali e houve uma estafa. E o Senhor trata dele de uma forma muito interessante. Come, coloca pão, água, dorme. Aí ele levanta, come, dorme de novo, depois levanta. Então, assim, ou seja, o Senhor está usando ali para ele
um tratamento fitoterápico, né? Cuidando... Cara, tá na hora de cuidar das tuas emoções, entendeu? E essa é a vontade de Deus, né? Eu lembrei de um texto que eu acordei hoje cedinho, 1 Tessalonicenses 5:23, que diz assim: que o próprio Deus da paz o santifique por completo. Olha que expressão interessante. O santifique por completo. Que todo o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam preservados, irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que os chama é fiel e fará isso. Mas me chamou a atenção essa expressão, né? O santifique por completo, que o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam preservados. É completo, né? Não é algo... É tridimensional. Deus não quer curar só o nosso espírito. Ele quer trabalhar em tudo. E a igreja faz isso muito bem. A igreja nos leva, nos conduz, nos põe nesse brete. Não, tem que jogar luz a isso. Isso precisa de tratamento. A igreja tem muito isso, né? O ferro com ferro se afiando, né? Às vezes você vem... não era isso que eu queria ver. Não era aqui que eu queria sentar. Não era com essa pessoa que eu queria fazer isso. Não era... Aí você... Nossa, precisa ser tratada nisso, nesse egoísmo, preciso ceder, fora que a igreja ser humilde. Vai falar de assuntos que muitas vezes não é o que tu quer ouvir. Nos confronta. Porque quando tu tá sozinho, tu só escuta o que tu quer. Exato. Quem tu gosta, as coisas que tu quer. Olha, uma forma né? bem prática disso, né? O desigrejado. Quantas vezes eu já fiz isso, tá? Tô lá, eu tô com tempo, vou fazer tal coisa, vou botar uma pregação pra mim ouvir. Eu olho o título. Isso eu quero, isso eu não quero. Isso eu vou ouvir. Que título interessante. Quando você vem na igreja, você não escolhe o título. Deus falou com o pastor antes, e o pastor vai trazer o título que Deus mandou ele falar. Exato. Então, a importância do corpo de Cristo, da igreja. E historicamente, né? A gente não pode esquecer isso. Historicamente, a igreja tem se movido. Essa é a movimentação do povo de Deus como igreja. A gente não pode ignorar isso. Agora, tem uma questão... que eu percebo assim, até a pesquisa fala que são jovens entre 16 e 34 anos. Todo jovem quer viver a sua revolução. Isso aí também é histórico, né? Cada jovem quer viver a sua revolução, quer ser disruptivo, quer fazer coisas de modo diferente dos seus pais. Isso aí tá aí, né? A gente sabe que é assim. E tem um ponto, né, nisso que eu percebo também, de certa forma, um agir de Deus para que os jovens venham mover as águas, venham mexer com as coisas, venham trazer esse vigor, venham... o Senhor muitas vezes quer realmente fazer um avivar, trazer algo novo, e Ele sempre usou os jovens nesse sentido. A questão é que se não houver um alinhamento, isso pode até virar uma rebeldia, né? Então, esse desejo por uma revolução é bom. Ele só precisa ser canalizado no lugar certo. E a gente também tem que ter paciência para viver, porque a revolução no meio do povo de Deus chama-se avivamento. É assim, a revolução no mundo, o que o mundo chama de revolução, né? São rebeldias, revoluções, etc., outras coisas, né? Sem entrar aqui nos meandros da história, mas no povo de Deus isso se chama avivamento, né? E isso é bom, só que daí tu tem uma série de questões que tu tem que pensar. Primeiro tem um tempo para viver isso, né? Então eu tenho que ter o tempo de Deus, eu não posso forçar isso. Avivamento é uma coisa que nasce no céu. A minha parte é orar, é buscar, é desejar. Então eu tenho um tempo que eu vou só fazer isso, né? Por exemplo, a história do avivamento de Gales. Ivan Roberts ficou 13 anos orando, né, para ser cheio do Espírito Santo e para que houvesse um derramamento do Espírito no país de Gales. Então foram 13 anos de oração, né? Então ele viveu esse tempo. Tem o convívio de gerações. Então... eu tô vendo coisas na igreja que não tão legais, que precisam mudar. E tem um lado bom nisso. Deus tá te movendo para tu tentar corrigir coisas na igreja. Só a questão tu tem que ter sabedoria para fazer isso, né? Se tu chegar no pastor mais velho e dizer, vocês estão fazendo tudo errado. Porque aqui nessa igreja não tem amor, porque aqui nessa igreja não tem discipulado, porque aqui nessa igreja a música tá errada. Cara, ninguém vai te ouvir, entende? Porque assim, cara, primeiro calço meu sapato... Vai viver tudo que eu vivi, entendeu? São, sei lá, tantos anos de fé. Sabe que, para complementar, antes de tu continuar o assunto, dei uma de pai aqui, cortei teu raciocínio, né? Mas é importante também a gente lembrar que todo crente passa por processo. Sim. O processo do crescimento. Às vezes a gente chega no evangelho
e a intenção ela é correta, ela é boa. Esse desejo de mudança, de transformação, de alinhamento, de fogo nos olhos, ele é muito bom. Só que a gente esquece que a gente precisa desenvolver a salvação. Que a gente está num processo de amadurecimento, de construção. Por quê? Porque tem coisas que você vai viver em Deus que você precisa de uma base, de um alicerce do processo. Não adianta eu querer orar e eu pedir coisas para Deus que talvez no tempo certo Deus vai me dar. Mas agora eu não tenho estrutura para isso. Lembro do neófito, por exemplo. Ele é novinho na fé, não tem estrutura para suportar certas coisas que a comunhão, que a exposição às vezes vai te colocar. Então a gente precisa entender o seguinte, que todo mundo que vem a Cristo é um bebê. Ele está se desenvolvendo, Deus está desenvolvendo, está estruturando, está criando uma casca que o Senhor vai poder jogar coisas depois e te usar daquela forma. Então, muitas vezes o jovem não entende isso. Cheguei, entendi tudo, estou pronto. Não! Você vai passar por esse processo. Ele é lento, ele é gradativo. Claro que a forma como ele vai se dar depende muito da tua entrega, da tua busca, mas você está no processo. Não adianta eu querer, por exemplo, ter coisas que tu com 30 anos de fé tem que eu ainda não tenho, que eu cheguei ontem. Então, as estruturas, elas são importantes. Então, não tenha pressa. Talvez o Senhor tá te mostrando aquelas coisas, tá te gerando esse inconformismo com certas coisas na igreja, mas para você orar. Claro. Não para fazer essa revolução agora. Sim. Tudo começa com oração, né? Então, se você está inquieto com alguma coisa, tem visto erros... Primeira coisa é orar. Ore sobre tudo isso, coloque diante de Deus. E depois é saber conversar, né? Por isso que eu falo, é saber falar. Eu creio que a gente pode falar sobre todos os assuntos, desde que a gente saiba falar. Então tem que haver respeito, você tem que respeitar a história das pessoas, né? E que nem tu falou antes, não tem a ver com se tem faculdade ou não. Tem a ver com a história de vida, né? Eu conheci tantas pessoas iletrados, basicamente, pessoas que não tiveram nem condição assim, de um estudo mais profundo, mas extremamente sábias, pessoas de Deus, pessoas que andam com Deus, têm uma comunhão com o Espírito Santo. Porque essa sabedoria verdadeira, ela vem do alto. Né? Sem dúvida, não tem. Eu lembro, a ciência não vai te dar a sabedoria de Deus, né? Eu lembro do exemplo que tu trouxe, por exemplo, das irmãs do Coque, né, do Rodolfo. Elas foram movidas pelo Espírito Santo numa palavra de conhecimento para ganhar ele em oração, enfim, não me lembro como é que era a história, mas quantas vezes eu já vi pessoas liberarem palavras de conhecimento, pessoas, até aquele dia a gente fez o programa do pai e a gente viu, né, quantas pessoas aprenderam a ler com a Bíblia. Então, essa verdadeira sabedoria, ela vem do alto, ela é produzida pelo Senhor. Então, muitas vezes ela não tinha a pessoa não tinha muito conhecimento, enfim, do mundo, assim, experiência até, mas no secreto ela recebeu uma carga do Espírito que produziu nela verdades interiores, que produziu nela essa sabedoria que vem somente do alto, que muitas vezes anos de faculdade não vai te dar. Por exemplo, até nessas questões do Espírito, né? Às vezes a pessoa não tem conhecimento, não tem anos de faculdade, mas o Espírito mostrou algo a ela, revelou, seja em palavra de conhecimento, seja, enfim, visão, sei lá. Mas o Espírito revelou e aquilo ali é confrontador, aquilo ali trouxe vida, aquilo ali trouxe luz. Então, é esse andar junto, né, Zinho? Muitas vezes vai... Quem é Zinho? Zinho é você. Você fala Zinho, você deve ficar pensando quem é o Zinho, né? Mas é que é difícil, como é que eu vou te chamar? Pastor? Não vou te chamar de pastor, como é que eu vou te chamar? Te chamar de Zinho? Eu sei, que é estranho você sei quem é o Zinho, né? Ai, Continua. Tu cortou agora, não sei. Agora tu fez que nem o pai, não sei nem o que eu tava falando. Agora continua você. Zinho. Zinho. Então, mas eu acho importante essa questão de saber conversar, saber falar também, né? Passar isso com respeito, honrando a história das pessoas. A gente estava falando disso, da sabedoria que é de Deus e que não tem a ver com uma escolaridade. Até um dos dados da pesquisa, eu achei interessante isso, né? Em comparação com o nível de escolaridade, a pesquisa mostrou que a maior parte dos não frequentadores, ou dos desigrejados, possui ensino superior, 13,7%. Já que volta o orgulho, né? É perigoso. Às vezes o muito conhecimento não é sempre. Mas às vezes a gente começa a estudar, começa a buscar e aí tu começa a se sentir, eu tenho, fulano não tem.
Eu aprendi, fulano não aprendeu. E aí tu vai te tornando orgulhoso. Isso é muito perigoso, porque o orgulho e a dependência andam completamente separados. Sim. E nós fomos chamados para sermos dependentes do a Senhor gente, e não orgulhosos. Sem dúvida, e a gente aqui é super entusiasta de que as pessoas estudem, né? A gente incentiva isso, as pessoas estudarem, né? Fazer faculdade, o que tiver à mão, que tu puder fazer, sem dúvida. A gente não, até para não pensar que a gente é contra, né? É o contrário, né? A gente é super incentivador disso, que as pessoas estudem, se dediquem, vão buscar a sua carreira, enfim. A questão é que a maior parte desses desigrejados são são jovens que estão no ensino superior. E o que me chama a atenção? Tem uma pesquisa antiga também que falava que quase 80% dos jovens cristãos se desviavam quando chegavam na universidade. Eu acho que aqui tem uma questão importante que talvez quando ele chega na universidade, para ele algumas coisas são apresentadas que até então ele não tinha esse conhecimento, e ali são apresentados filosofias, né, pensadores, etc. E aí aquilo ali começa a abalar bases. Por isso que eu volto a dizer que tem uma questão apologética aqui, uma questão de defesa da fé. Eu já há muitos anos pregando aos jovens, eu falo, questione a sua fé. Parece uma coisa estranha de se falar para crentes. Mas o que eu quero dizer com questione a sua fé? Você tem que responder para você mesmo por que você crê. Porque todo aquele que vai na igreja porque a mãe obriga, porque o pai obriga, e isso não perdura. Vai chegar... Não tem fundamento. Qualquer outra filosofia, um pouquinho mais, assim, um pouquinho inteligentinha, já derruba tudo. E eu fico perguntando, mas que fé é essa que a pessoa tem, que é a fé de palha, né? Vem lá o Rousseau, né? Ou vem lá, sei lá, eu mais quem lá, Foucault da vida, esses caras... E Deus já acabou a fé, né? Vem alguma coisa do Nietzsche. Até tem muita coisa do Nietzsche que é mal interpretada também, mas que é usada nisso, né? E aí a pessoa... a fé já se vai, né? Então, assim, questione a sua fé, que base que você tem de fé, para que quando você chegue diante dessas filosofias, os pensadores, enfim, uma série de coisas, a tua fé se mantenha firme, você sabe em quem você crê, né? E para mim falta um pouco disso, né? Mas aqui a gente volta de novo aos fundamentos e à importância de nós nos convertermos, nascermos de novo ao verdadeiro evangelho, né? Por quê? Porque se você não passa pelo processo de novo nascimento, você pode ser enganado com esse evangelho que só alisa o teu ego, que só fala aquilo que você quer ouvir, que não te confronta, que não te corrige, que não te alinha às verdades bíblicas, que só faz aquilo que você quer. Então, a importância do fundamento. Você precisa converter a Cristo, você precisa buscar Cristo. Vir na igreja é fundamento, é importante a gente sempre... Tanto que o programa hoje é sobre isso, o PDC hoje é sobre isso, é sobre a igreja. Mas não é só vir à igreja, não é só ser a igreja. Você precisa desenvolver um relacionamento com o Senhor, você precisa conhecê-lo de forma profunda, você precisa ter experiências com Ele, de segunda a segunda, 24/7, como você fala. Você precisa lá na tua faculdade estar conectado ao Senhor, lá no teu trabalho, lá no teu dia a dia, acordar, Senhor, eu quero te conhecer hoje, eu quero te ouvir, qual é o teu propósito para mim hoje, o que o Senhor quer falar hoje? Mas é que falta convicção muitas vezes. Ninguém vai viver isso se não tiver uma convicção. Se tu não tem uma convicção, não tem uma certeza profunda de quem você é, daquilo que você crê, qual é o Deus que você serve, qualquer filosofia, qualquer conversa fiada vai te levar, entende? E assim, existe um lobby, né? Eu já estive dentro da universidade, já fiz alguns cursos, não finalizei, né, as faculdades, mas fiz algumas, e o que eu percebia é que existe um lobby muito grande, né, uma venda desse tipo de coisa. Inclusive, em uma aula uma vez, cursando licenciatura, o professor falando sobre o marxismo, ele chegou a dizer, né, Marx ele é mal interpretado. Marx as pessoas não entendem, né? Pouco explícito. A filosofia dele e tudo mais. Ele é um cara inteligente, legal, não sei o que lá. Cara, com todo respeito, né? Assim, então, não é nem velado, é na cara de pau, entende? Isso é vendido na cara de pau. Se tu não tá bem embasado, se tu não conhece bem quem é quem ali, daqui a pouco isso aí te pega. Então, o que eu percebo? Que os jovens, às vezes, estão despreparados na sua fé, e Pedro diz isso,
que nós precisamos sempre ter as razões da nossa fé na ponta da língua. Saber dizer para as pessoas por que nós cremos. Eu não creio porque a minha mãe me obrigou a ir no retiro, na igreja, não sei o quê. No começo pode ter sido isso, mas lá pelas tantas eu tenho que ter um encontro com Deus e dizer, Senhor, a partir de hoje eu creio em Ti por esse e esse motivo. E, aliás, lendo o C.S. Lewis, que eu recomendo para as pessoas, C.S. Lewis, um professor, um acadêmico, ele era um ateu e ele se converte, se tornou anglicano depois, né? Um cara que deu aula nas maiores universidades do mundo. E esse cara, né, ele escrevendo, ele diz algo interessante: o inimigo da fé não é a razão. Porque você tem razões para crer. O inimigo da fé são as tuas emoções. E aí entra no que a gente está falando. Porque às vezes o desigrejado ele se torna um desigrejado por causa das suas emoções. Ah, não foi como eu gostei, eu não fui abraçado, não me disseram A, não me disseram B. A luz, a cor, a música, isso, aquilo. E daqui a pouco essas coisas fazem com que ele seja um desigrejado, né? Ou seja, são as emoções, né? Então, assim... O que nos faz crer, nós temos razões para crer. Por mais que haja um sobrenatural, aquele sobrenatural é uma razão de eu crer. Quando eu tive uma experiência sobrenatural, transcendental com Deus, bom, essa experiência é um ponto na minha história, na minha linha do tempo, que me faz crer, né? Quando eu tive aquela experiência, é um dos pontos. Aí tem as outras coisas que vão acontecendo. Então eu tenho razões para crer. E essas razões, elas precisam criar raízes no meu coração, porque depois ninguém vai roubar minha fé, né? Porque, aliás, é um dos trabalhos do diabo, é roubar a fé. Como é que o diabo trabalha? Ele não vai aparecer para ti com um tripé na mão, feiozão lá, não sei o quê. Ele vai usar, às vezes, a filosofia. Ele vai usar, às vezes, coisas muito bonitinhas, muito legais e tal. Agora eu lembrei do texto de Tiago, né? Tiago 1, no versículo 5, diz assim: se, porém, algum de vocês necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá com generosidade, sem reprovações, e ela lhe será concedida. Peça, porém, com fé, embasado na fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Que uma pessoa dessas não pense que alcançará do Senhor alguma coisa, sendo indecisa e inconstante em todos os seus caminhos. Nós precisamos viver baseados nisso, por fé. Se nós vivermos pelas nossas emoções, nós somos inconstantes. Sim. E aí Tiago fala, né? Se alguém pensa que vai receber algo do Senhor, não, porque tu é levado por qualquer coisa. Então a nossa vida tem que ter um alicerce, volta aos fundamentos. E a fé não é um sentimento, e a fé também não é só uma filosofia, a fé é uma atitude, né? Porque o próprio Tiago, o livro, se a gente pegar o resumo de Tiago, ele está falando sobre isso. Uma fé sem obras é morta. O que ele está querendo dizer? Ele está falando só de obra social? Não. A essência do que ele está dizendo é: não adianta dizer que tem fé. Você tem que mostrar com ações a tua fé. Então mostra-me a tua fé sem obras e eu com as minhas obras te mostrarei minha fé. Esse é o jargão de Tiago. Sim. Tanto é que Lutero, quando ele faz a reforma protestante, ele chega a escrever sobre Tiago falando que era epístola de palha, brabo com Tiago, porque ele ficou tão extasiado com Romanos, falando da salvação pela graça, pela fé, que Tiago fala em obra, ele já se arrepia todo, né? Ele diz, não, chega de obra, entende? Porque ele veio de um sistema de obras, de indulgências, de fazer coisas e tudo mais. Então, depois, me parece que Lutero reconhece, né, esse sentido de Tiago, me parece, até com a história aqui, se eu não estiver cometendo nenhum erro histórico, mas Tiago não está indo contra Romanos. Tiago está complementando, porque Romanos fala, então, Romanos, Efésios, as cartas de Paulo, nós somos salvos pela fé, não é uma obra, né? Não tem obras para ser salvo para ser salvo. A questão é que esta fé que a gente tem para a salvação, que não exige obras, ela exige obras no sentido de ações, de atitudes, ou seja, não é uma fé de boca. É isso que Tiago está complementando. Então, esta fé que me salva, eu não preciso fazer obra, não preciso pagar para ser salvo para Deus, mas eu tenho obras que testemunham essa fé. Não é uma obra para a salvação, é uma obra que testifica a minha fé, que fala da minha fé. Que torna ela prática, né? Exato. Dia a dia. Então, assim, a fé ela não pode ser só de boca. E a igreja, talvez, volta a isso, né?
A igreja mostra a nossa fé de forma prática, porque eu creio na totalidade desse evangelho, porque eu creio não em partes dele, eu entendo que eu preciso ir. E não é porque eu quero ir, porque muitas vezes as pessoas dizem, né? Mas eu tenho uma rotina muito puxada. Vocês não conhecem meu dia a dia, eu trabalho, eu estudo, eu tenho família, eu tenho filhos, eu tenho isso, tenho aquilo outro. Ok, mas você tem tempo para tudo aquilo que você prioriza. Então, se eu entendi que sim, faz parte do todo do evangelho a igreja, eu vou priorizar isso. Né? Eu vou destacar tempo, energia, querendo eu não, ou não, eu vou. Então, parte desse evangelho que é visualizado no nosso dia a dia, que ele é transparecido no nosso dia a dia, porque é muito fácil falar, eu creio, eu sou crente. Hoje estava ouvindo uma pesquisa ainda, que 89% dos brasileiros acreditam em uma força maior, em um Deus. 89%. Tu imagina se 89% vivessem mas esse acreditar é muito vago, né? Porque, de novo, eu sempre digo isso, se a gente sai na rua e fizer uma pesquisa, sei lá, 90% das pessoas que a gente perguntar, você acredita em Jesus? Tem que transformar em ação. Você acredita em Jesus? Claro, o Filho de Deus tá sempre comigo, não sei o quê. Tá, mas tu já leu alguma coisa que ele deixou escrito através dos apóstolos? Já leu o que ele disse? Não. Ou conhece o Pai Nosso. Salmos 91, Salmos 23. O Pai Nosso, sei lá eu. Ou seja, como que pode tu dizer que acredita em alguém que você nem... E que esse alguém é o Filho de Deus, mas você nunca parou para ler o que ele deixou escrito, o que ele pediu para você fazer... Entendeu? Então você não acredita, é só da boca para fora, entende? Não há uma ação, é como o marido que diz para a esposa, ou a esposa do marido, eu te amo. Tá, mas daí na atitude ele mostra o contrário. Na atitude ele não tem cuidado, ele não se preocupa. Então que amor é esse? Né? Eu te amo. Tá, mas não faz nada para demonstrar esse amor. É isso que o Tiago tá falando. Uma fé sem obras não é fé, entende? É morta. E quando tu só fala, mas tu não vive. E a igreja, ela entra dentro desse testemunho de fé. Porque os crentes, quando se reúnem... E, aliás, tem isso, né? A igreja, quando está reunida, não é um monte de pessoas reunidas. A igreja é quando nós nos reunimos em nome de Jesus. Ou seja, pessoas que são intencionais, que entendem o que estão fazendo ali, estão reunidas. Senhor, eu vim aqui para te adorar. Eu não vim aqui para ser alisado, eu não vim aqui para não sei o quê. Eu vim aqui para te adorar, para ter comigo alguns irmãos, para melhorar, claro, para a gente tentar ter um ambiente legal, sim. Mas a essência eu vim aqui para te buscar, para te amar, para te agradar, para te servir, né? Aliás, tem isso também. Hoje eu quero só receber, eu não quero servir. Eu volto a dizer, eu não consigo entender isso. Para mim, se eu estou servindo ou não, eu estou sempre servindo a Deus, eu estou sempre recebendo. Quando eu estou servindo, eu estou recebendo. Porque eu estou ouvindo, eu tenho ouvidos para ouvir. Então, eu estou num lugar ali, no ambiente do culto, eu estou ouvindo a música, eu posso cantar junto, mesmo se eu estou servindo. Estou com um crachá ali, mas eu posso estar conectado. Fora que a gente esquece do poder sobrenatural do evangelho, de estar na presença. Tem coisas, até a gente teve uma reunião de oração essa semana e foi muito poderoso porque Deus ministrou isso muito comigo. O poder da contemplação, de você estar no ambiente que Deus está. E é esse ambiente em que Deus está, que Ele opera. Não tem nada a ver com o que eu faço ou deixo de fazer, ou o que eu ouço ou deixo de ouvir. Mas estar no ambiente em que Deus está, aquilo causa uma transformação no meu interior. É uma forma sobrenatural que isso acontece, não depende de mim, de novo, mas estar nesse ambiente é ser transformado, é sobrenatural, eu não consigo explicar isso, mas faz parte. Eu estar ali onde Deus está, aquilo ali me transforma, aquilo ali me confronta, aquilo ali me faz sentir pertencente, me faz me sentir amada, vai operando aquela musculatura do meu interior espiritual que precisa ser exercida porque Deus está ali. Não tem de novo a ver de eu estar ouvindo ou deixar de estar ouvindo, servindo ou não. É muito poderoso estar onde Deus está. Amém. Amém, é isso. É isso aí. Falamos juntos, é isso. Vamos de novo. É isso. Quero convidar você, né, incentivar você a não ser um desigrejado. Pelo contrário, participar da vida da igreja. Você jovem, participe. Aliás, a gente tem um culto todos os domingos, né, vendendo peixe aqui, fazendo jabá. 19h30,
Fala todo domingo, pra galera, 19h30, a gente está reunido com a igreja, com os irmãos mais novos, com os irmãos mais velhos, com as crianças, com os adolescentes, com os jovens, todo mundo junto, celebrando Jesus, com esse desejo de estar na presença. Eu acho que se a gente pudesse, né? A gente sempre fala isso, né? Que é a presença de Deus. A gente quer estar onde Ele está. A gente busca pela presença. A gente quer ser transformado pela presença. A gente quer só contemplar a presença, curtir a presença, que é algo fenomenal. Então, todo domingo, 19h30, aqui em Viamão, vem estar conosco. Isso aí. Isso aí. Agora o Ganser. É isso aí. Então esteja conosco, não esqueça aí de compartilhar esse episódio com os teus contatos, envia para todo mundo, deixa nos teus comentários, deixa aqui nos comentários se você tá gostando, o que tá faltando, que assunto que a gente pode abordar. Se você gostou do cenário. Exato. Coloca aí o que tá faltando no cenário. Se quiser nos mandar alguma coisa legal pra gente botar aqui, manda aí também. Tá valendo, não tem problema. Pidão agora. Não, é legal, é uma forma das pessoas estarem aqui juntos também. Pode mandar, não tem problema. Se combinar, claro, com o cenário, a gente coloca, né? Se for muito estranho, daí não dá. Aí eu recuso presente, só faltou ele falar isso agora. Aí não dá. Mas assim, deixa o teu like, comentário e compartilha aí com todos os teus contatos. É isso aí, gente. O PDC está on air, o PDC está no ar, a gente está de volta, né? Tô retomando aqui o ritmo ainda. O PDC é bilíngue, só falta ele falar isso, porque ele tá cheio das expressões em inglês. Viu só? Então, assim, a gente tá retomando aos poucos aqui, eu tô retomando o ritmo, né? Mas esteja junto com a gente, espero que você tenha sido abençoado nessa conversa. A gente tá encerrando esse episódio, mas semana que vem a gente tá de volta, se o Senhor permitir, e eu quero que você esteja aqui junto com a gente, beleza? Até mais, Deus te abençoe e até o próximo episódio.